Do ponto de vista judaico, onde não acreditamos na divindade de Cristo, penso que ali se pode argumentar que os evangelhos que foram escritos não. Nem sequer acreditamos que ele fosse um profeta. Eu quero dizer, o que penso que ele foi historicamente, acho que ele foi um judeu que tentou liderar uma revolta contra os romanos e foi morto por isso, assim como muitos outros judeus daquela época que foram crucificados por tentar liderar revoltas contra E o Ben Shapiro, um judeu muito conhecido na internet por participar de debates e dar suas opiniões sobre religião e política, tem uma visão errônea e historicamente imprecisa sobre Jesus. Ele afirma que Jesus foi apenas um judeu que tentou liderar uma revolta contra o governo romano e foi crucificado como qualquer outro criminoso. Para Shapiro, Jesus não é nem mesmo um profeta ou filho de Deus que veio morrer pelos pecados do mundo. Nessa entrevista, o Shapiro recebe ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. William Lane Craig, um renomado apologeta cristão, doutor em filosofia e teologia, para discutir sobre Jesus. Olha só, não vai dar certo. Esta é a primeira vez, sinceramente, que eu vejo o Ben Shapiro ficar sem palavras em um debate. E a reação dele é surpreendente. Eu vou reproduzir o vídeo aqui e compartilhar minha análise com vocês no final. Então fica até o final do vídeo que está muito interessante. Para você que é cristão, para você que quer aprender a defender a sua fé. Então, qual é a prova de que Jesus era quem ele diz que é no Evangelho? Bem, primeiro precisamos estabelecer quem ele pensava que era. Quando você olha para o contexto religio-histórico da vida e ministério de Jesus, acho que você pode mostrar que entre as palavras historicamente autênticas de Jesus, há afirmações de que ele pensava ser o Messias judeu, que acreditava ser o Filho de Deus em um sentido único que o distinguia dos reis e profetas judeus, e, finalmente, que ele achava que era o filho do homem predito pelo profeta Daniel, a quem Deus daria todo o domínio, poder e autoridade. Então ele tinha essa compreensão radical de si mesmo, de ser o Messias, filho de Deus e o filho do homem. E na cena do julgamento perante o Sinédrio, em Marcos capítulo 15, todos os 3 títulos são destacados. Quando o sumo sacerdote lhe pergunta, você é o Messias? Filho do bendito, que é o Filho de Deus. E Jesus diz, eu sou. E então, praticamente citando Daniel, e vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e sentado à direita do poder. E naquele momento, o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz, você ouviu a blasfêmia, que mais testemunhas precisamos? E Marcos diz que todos o condenaram, como digno de morte. Isso os permitiu, já que não tinham a capacidade de aplicar a pena capital, entregá-lo às autoridades romanas, difamando-o como um pretendente a ser rei dos judeus e, portanto, uma figura política que poderia ser julgada por traição e sedição e crucificada. Então, da perspectiva judaica, essa narrativa tem algumas lacunas na filosofia judaica. A narrativa começa com a ideia de que Jesus aparece diante do Sinédrio e então afirma ser o Messias. Bem, não há nada de fato criminalmente em nenhum dos tratados que dizem que se você se declarar o Messias, isso é realmente um crime, uma ofensa punível até. Há muitos judeus, incluindo Bar Kokhba, que se declararam figuras messiânicas. A verdadeira lacuna aqui é que nos evangelhos a visão de Jesus de si mesmo como o Messias é completamente diferente da visão anterior do que é o Messias judaico e, na verdade, está fora do escopo de parte de como os judeus descrevem o Messias, ou realmente sempre descreveram o Messias. O Messias, no judaísmo, sempre foi uma figura política destinada a fazer certas coisas, restaurar o reino de Israel, mantendo o controle desse reino, trazendo mais judeus de volta para Israel. Todas essas coisas são consideradas, de certa forma, ações políticas que o Messias faz. Mas a ideia do Messias como a encarnação de Deus é algo que é estranho à filosofia religiosa judaica desde o início. Então, até mesmo a ideia de que o Sinédrio estaria questionando ele nesses termos e concluiria disso que o que ele quer dizer é eu sou Deus, o que seria uma ofensa muito mais passível de punição. Presumivelmente, isso seria uma verdadeira blasfémia. Isso é uma estranheza. Acho que você está absolutamente certo ao dizer que a compreensão que Jesus tinha do Messias era radicalmente diferente. Diferente da compreensão cultural predominante do Messias entre os principais sacerdotes e o povo comum.
e ele não correspondia às suas expectativas. De fato, foi isso que ajudou a levá-lo à crucificação. Ser o Messias, você está certo, em si mesmo não é uma afirmação blasfema, mas afirmar ser o Filho de Deus de um modo único, e especialmente o Filho do Homem profetizado por Daniel, sentado à direita do poder, isso é verdadeiramente blasfemo e é suficiente para sua condenação. Agora, a pergunta que eu acho que é levantada pelo seu... A pergunta, então, sim, a sua interpretação. Por que deveríamos acreditar na reinterpretação do Messias feita por Jesus e não na que os sumos sacerdotes e o povo sustentavam? E acho que a resposta para isso é sua ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus dos mortos é a justificativa pública e inequívoca de Javé para o homem, quem o sumo sacerdote havia rejeitado como blasfemo. É a demonstração divina que essas alegadas afirmações blasfemas são de fato verdadeiras, que ele era quem afirmava ser, e que, portanto, eu sigo Jesus em sua concepção do que significa ser o Messias. Então, quando se trata da ressurreição, por que a ressurreição é prova de divindade? Lázaro foi ressuscitado. Foi por isso que eu quis enfatizar o contexto religio-histórico antes de falarmos sobre a ressurreição. Um milagre tomado isoladamente é inerentemente ambíguo. A interpretação apropriada de um milagre será dada pelo contexto religioso histórico em que ocorre. E a ressurreição de Jesus não é apenas a ressurreição de um corpo qualquer. É a ressurreição do homem que alegou ser o Messias, Filho de Deus e Filho do homem, e que foi crucificado por essas alegações supostamente blasfemas. Se Deus ressuscitou este homem dos mortos, então ele, eu acho, inquestionavelmente e publicamente, vindicou essas alegações supostamente blasfemas. Assim, uma das alegações contrárias a isso é que os evangelhos foram escritos significativamente depois de Jesus ter vivido. Mesmo o evangelho mais antigo foi escrito, o quê? 70 depois de Cristo? Em algum lugar, 40 anos depois. Depois de Jesus ser crucificado. Então, o que dizer? Quero dizer que, como na maioria dos eventos históricos, há um certo jogo aqui. Então, este seria o argumento histórico contra a veracidade exata das revelações dos evangelhos, por exemplo. Eu acho que é importante entender, Ben, que para um documento histórico ser confiável, não é necessário que ele seja infalível. Contemporâneo, claro. Então, o que eu argumentaria é que, subjacentes à inferência da ressurreição de Jesus, estão 3 grandes fatos independentemente estabelecidos, que são apoiados por as evidências históricas e que, surpreendentemente, eu fiz meu trabalho de doutorado sobre isso na Alemanha, são reconhecidas como tal pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento, acadêmicos hoje que estudaram o Jesus histórico. E esses fatos seriam que, após sua crucificação e sepultamento por um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia, que o túmulo de Jesus foi descoberto vazio no primeiro dia da semana por um grupo de suas seguidoras. Em segundo lugar, seria que vários indivíduos e grupos de pessoas e a grande maioria dos estudiosos passou a aceitar como convincente a evidência em apoio a esses 3 fatos, sem pressupor a inerrância ou inspiração bíblica, mas tratando os evangelhos como documentos históricos comuns. Você pode mostrar, por exemplo, que o fato da descoberta do túmulo vazio é atestado por pelo menos 6 fontes independentes no Novo Testamento, algumas das quais são extraordinariamente antigas. Nenhum estudioso nega que indivíduos e grupos viram aparições pós-morte de Jesus. A única questão é se você deve ou pode descartá-las como alucinações. E, novamente, ninguém nega que os discípulos originais, subitamente e sinceramente, passaram a acreditar que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos. Então, estes 3 fatos estão bastante firmemente estabelecidos. E a única questão é como melhor explicá-los. E, ao longo da história, tentativas foram feitas para explicar esses fatos sem recorrer à ressurreição, como a teoria da conspiração, a teoria da morte aparente, a teoria da alucinação e assim por diante.
E eu argumentaria que nenhuma dessas teorias naturalistas atende aos critérios para ser a melhor explicação histórica dos fatos. Nenhuma delas é uma explicação tão boa quanto a que os discípulos originais deram, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E se isso estiver certo, então acho que temos boas razões, de fato somos quase obrigados, a revisar nossa compreensão típica de quem o Messias deveria ser. Então podemos ter o argumento histórico de um lado para o outro, obviamente. E eu acho que há argumentos que você pode fazer, eu acho que há argumentos que eu posso fazer. Sim. Mas honestamente, eu os considero relativamente desinteressantes. Interessante. Isso foi a única coisa que o Ben Shapiro conseguiu responder quando foi posto aí na parede pelo Dr. Craig. Eu esperava que ele reagisse com mais resistência, ou pelo menos tentasse argumentar contra. Mas acredito que essa foi a primeira vez que ele foi sobrecarregado diante de uma defesa acadêmica apresentada pelo Dr. Craig. Realmente, ele estava fora de sua liga. Eu amo o fato de que nossa fé está fundamentada nas evidências históricas sobre Jesus Cristo e tudo que ele fez por nós em sua vida, morte e ressurreição. A ressurreição é real. O túmulo está vazio e Jesus ressuscitou. Isso significa que toda a nossa culpa, vergonha, pecado e a condenação do inferno foram levados por Jesus na cruz, em nosso lugar. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados com humildade, colocamos nossa fé somente em Cristo, recebemos o dom gratuito da vida eterna. A Jesus e somente a Ele seja dada toda a glória. Deus abençoe a todos.